triste olhar ao mundo ao nosso redor e ver tanta corrupção, tantos desvios, não é mesmo? E o pior é quando o ser humano se acha no direito de usar e abusar da misericórdia divina e se coloca acima do bem e do mal, vive como um pecador público e ainda se autoproclama católico. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. É só a gente dar uma rápida olhada nos noticiários por aí que certamente já veremos inúmeros absurdos ao redor da Santa Igreja de Deus, não é mesmo? Geralmente pessoas mais conhecidas, né, até famosas, acabam por ganhar espaço na mídia que insiste em colocar o que é errado para a nossa apreciação como se fosse o certo. E se você já gostou desse tema, curte esse vídeo para não esquecer, viu? E fica com a gente até o final. Infelizmente, já são muito conhecidas aquelas mulheres completamente loucas, né, que apoiam o aborto e o incentivam junto com toda a promiscuidade que o ato sexual desconectado do matrimônio pode oferecer. Elas fazem parte de uma ONG presente em 12 países e ainda por cima se acham no direito de se dizerem católicas. Você já deve saber, né, de quem eu estou falando. Se você pensou, o grupo conhecido como Católicas, né, pelo direito de decidir, você está certa. Vejam que se alguém se coloca em uma posição exatamente contrária à posição da igreja, essa pessoa está sozinha e ela não pode dizer que faz parte da igreja. Isso é algo óbvio, né? Deveria estar claro para todas as pessoas, católicas e não católicas, inclusive. Mas, como diria uma amiga lá do Sul, como toda tragédia pouco é bobagem, agora nesse mês de maio nós vimos novamente ganhar muito espaço nos noticiários o caso da presidente da Câmara dos Estados Unidos, que também é abertamente favorável ao aborto. Olha que tristeza, né? E ela foi impedida de comungar pelo arcebispo da sua diocese. E aí a gente observa muitos católicos tomando a defesa da presidente da Câmara. Como assim, gente? A doutrina da Igreja Católica é essencialmente pró-vida. E entendemos que mesmo em uma situação de um crime, né, como um estupro, por exemplo, ou em uma situação de risco para a mãe, né, e que nos diga Santa Giana Beretta Molla, que escolheu morrer no parto, né, e tantas outras católicas, né, decretadas santas ou não, mas que Deus conhece e que também optaram pela vida do seu bebê, o aborto nunca é uma opção. E uma situação às vezes pouco explorada é justamente essa dos pecadores públicos, uma vez que, usando do seu prestígio, da sua fama, acabam por levarem muitas almas ao inferno. E a Santa Igreja de Cristo, que é nossa mãe, mas também é mestra, ela não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Mesmo esses filhos aí com essas ideias meio tortas, não é mesmo? Mas é muito importante dizer que a igreja nos dá o catecismo de forma muito didática e clara. Ela nos dá o código de direito canônico com as suas leis bem explicadas, né? Nos dá as sagradas escrituras com tantos exemplos luminosos, né? Nos dá os sacerdotes que nos explicam a doutrina desde a mais tenra idade, né? E ainda assim tem gente que achando que é injusto, né? Quando um arcebispo declara que uma pessoa não pode comungar. Ora, o bispo é um sucessor direto dos apóstolos, ele é um príncipe da igreja. O bispo tem sim total poder para isso, principalmente de forma a evitar que essa alma se perca, né? Que a alma daquela pessoa se perca. E por isso que é possível encontrarmos base em várias fontes diferentes do poder que o sacerdote tem e que o bispo tem, né, em grau ainda mais elevado. Um outro caso que vale a pena eu comentar aqui é o dos políticos, né, que principalmente aqui nessa época de eleição vão à Santa Missa e comungam. Eles se fazem presentes nas celebrações católicas para serem vistos, serem fotografados, né? Mas no cotidiano eles são contra a igreja.
eles são favoráveis ao aborto, são comunistas, enfim, por aí vai, né? E por falar nisso, nós também podemos acompanhar agora, neste mês de maio, um evento que chamaram de casamento, né? Ele foi assistido pelo bispo emérito de Blumenau, Dom Angélico, né? Para nossa vergonha, lá do Sul. Esse evento, né, de um famoso ex-presidente da República, comunista, abortista, e nós não sabemos até hoje, né, se houve ali um sacramento ou não. Mas isso pode levar muitas pessoas de forma errada a acreditarem que é possível receber o sacramento do matrimônio num clube, numa praia, num local de eventos. E não, tá, gente? O sacramento do matrimônio ele só pode ser recebido dentro do templo sagrado ou em casos muito raros com uma autorização especial do bispo, mas que nesse caso específico não estava dentro da jurisdição de Dom Angélico. E aí voltamos a falar, né, do poder do sacerdote que está aqui nessa terra agindo na pessoa do Cristo muitas vezes e que por isso ele tem o grave dever de defender a igreja desse mesmo Cristo, nosso Senhor e Salvador, de tantos abusos, tantas blasfêmias, né, que querem nos empurrar goela abaixo, tantas e tantas e tantas vezes essa mídia secular que está por aí. E você sabia que o sacerdote pode e deve negar a absolvição a um fiel que vá se confessar sem que o padre perceba nele um real propósito de mudança, por exemplo? Sim. E da mesma forma como o padre pode e deve negar a absolvição se for um caso de um pecador público, por exemplo, o sacerdote também pode e deve negar a Sagrada Eucaristia se ele souber de atos imorais ou contrários ao estado de graça em que todos nós devemos estar para receber o Santíssimo Sacramento. Percebam que isso é algo muito sério, gente. No caso de uniões civis homossexuais, por exemplo, no caso de um homem e uma mulher que vivem em segunda união, ou seja, são casados na igreja, mas se separaram, né? E um tempo depois já estão em outro relacionamento marital, né? Com outra pessoa, estão cometendo adultério. Um sacerdote que saiba desses casos na sua paróquia, ele não pode permitir que esse casal, essas pessoas se aproximem da Sagrada Mesa da Comunhão. E nesses casos aí que eu citei também, essas pessoas não podem nem se confessar, porque eles não estão arrependidos, não têm a intenção de corrigir os seus erros, abandonar esse pecado, não é mesmo? E esse tipo de situação nós vemos o tempo todo na mídia, não é mesmo? Como se fosse algo normal, né? E há um tempo atrás até teve aquele caso da morte de um humorista, né, bem famoso, de uma famosa rede de televisão, que vivia com outro homem. E aí na missa de 7º dia, o tal viúvo do marido morto reivindicou um direito de espaço na liturgia da missa para homenagear o seu falecido par. E eu nem sei de qual paróquia eles são, né? Também não sei se nesse caso aí, o chamado viúvo do humorista, ele participa da Sagrada Comunhão, né? Mas certamente eles comovem o público com as suas histórias. Percebam, né? Muitas vezes ainda se valendo da sua posição de influenciadores, colocam a Santa Igreja como a vilã da história. A Igreja está errada, né? Aos pecadores públicos, rezemos para que eles se convertam, que larguem os seus pecados, que recobrem a consciência para se reconciliarem com Deus e com a sua Santa Igreja. E tenhamos a certeza dessas duas verdades. Primeiro, que a Eucaristia é sim alimento para os fracos e remédios para os doentes, mas nunca é um direito nosso. E segundo, que com a misericórdia de Deus nunca se brinca. O grande apóstolo São Paulo diz que quem comer e beber indignamente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo come e bebe a sua própria condenação. Estejamos muito atentos a isto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, não te custa nada, né?
e ainda ajuda o nosso canal. E compartilhe esse vídeo para nos ajudar a evangelizar. Você pode mandar para sua família, seus amigos, enfim. E escreve aqui para mim nos comentários o que você achou desse vídeo. Vamos conversar mais sobre isso, tá ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você já sabe, se inscreva agora e não esqueça de clicar no sininho também para receber todas as nossas atualizações. Nós temos aqui no canal vídeos diários, sempre ao meio-dia, e mais de 100 novenas para você rezar junto conosco. E considere contribuir com esse apostolado através do apoia.se. No apoia.se/Raimo, você pode nos ajudar com qualquer valor a partir de R$5 no boleto ou cartão de crédito. Que Deus te abençoe. Salve Maria!